Vamos resolver o exercício 5 do grupo 4 do exame 2011 da primeira fase. O exercício é: o hidrogênio é produzido industrialmente a partir do metano, segundo uma reação que pode ser representada por... Tem aí a equação. A linha A. Considere que a constante de equilíbrio Kc desta reação é 292 à temperatura T. Na tabela seguinte estão registadas as concentrações de equilíbrio à temperatura T de 3 dos gases envolvidos naquela reação. Temos então aí a tabela com as concentrações de cada um dos gases. Calcule a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono, CO gasoso, à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução. Na linha B, deve concluir justificando qual é o efeito na quantidade de H2G gasoso na diminuição da pressão provocada por um aumento do volume do sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura se mantém constante. Passemos então à resolução da linha A. A primeira coisa que devemos fazer sempre é retirar os dados. Então, o primeiro dado que nos aparece é o 292, que é o valor da constante. E depois temos uma tabela extremamente organizada com os valores da concentração. Poderíamos copiar para ali. Neste momento, penso que o facto de estar tão bem representado na tabela não vale a pena estar a copiar para os dados. Em seguida, o que é que nós temos que fazer? Calcular a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono. Então, se nos dão a concentração de todos os outros intervenientes na reação, se nos dão a constante de equilíbrio, o mais lógico é aplicar a fórmula da constante de equilíbrio, que é igual à concentração dos reagentes, dos produtos, elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, a dividir pelos reagentes, também elevados ao respectivo coeficiente estequiométrico. Como temos todos os dados, basta substituir os valores. Da constante é 292, a concentração de CH4 é 5, substituímos por 5, a concentração de H2O também é 5, substituímos por 5, e a concentração de H2 é 12, substituímos por 12. Porque é que elevamos a 3? Elevamos a 3 porque é o coeficiente estequiométrico do H2. Fazemos as contas e dá-nos uma concentração de CO de 4,22 moles por decímetro cúbico. Só que em termos das contas teríamos que fazer 292 vezes 5 vezes 5, porque este que está a dividir passa para o outro lado a multiplicar, e depois dividíamos por 12 ao cubo. Portanto, o 12 ao cubo está aqui a multiplicar pelo CO, passa para o outro lado a dividir. Então fazíamos 292 vezes 5 vezes 5 a dividir por 12 elevado a 3. E tínhamos a linha A completamente resolvida. Vamos confirmar, era apenas para calcular a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono. Passamos para a linha B. Na linha B devíamos concluir justificando qual é o efeito da quantidade de H2 na diminuição da pressão provocada por um aumento do volume do sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura se mantém constante. Portanto, a temperatura mantém-se constante e o que varia é a pressão, que vai diminuir. Então, o que é que nós vamos ver? Vamos analisar a nossa equação. Vai diminuir a pressão. Se diminui a pressão, o que é que acontece? Pelo princípio de Le Chatelier, o sistema vai ser contrariado no sentido de aumentar a pressão, ou seja, para aumentar a pressão temos que ter uma maior quantidade de substância gasosa. Ao olhar para a nossa equação, verificamos que nos reagentes temos 2 moles gasosas, uma de cada um, e nos produtos temos 1 mol de CO e 3 moles de H2. Portanto, temos ao todo 4 moles. Se nós vamos querer, ou se o sistema evolui no sentido do aumento da pressão, ou seja, da maior quantidade de substância gasosa, significa o quê? Onde é que nós temos maior quantidade de substância gasosa? Temos maior quantidade de substância gasosa nos produtos. Então, o nosso sistema vai contrariar a diminuição de pressão com o aumento da pressão, ou seja, com o facto da reação reagir no sentido direto de produção de maior quantidade de substância gasosa.
se o sistema vai ocorrer no sentido direto, e a pergunta é qual é o efeito na quantidade de H2 no estado gasoso. O H2 é um produto, sim. Se o H2 é um produto e se a reação ocorre no sentido direto, então significa que aumenta a quantidade de H2. Portanto, o sistema evolui no sentido direto e aumenta a quantidade de H2. A resposta, mas vejam que tinham que justificar, portanto, tinham que explicar tudo isto. A resposta é que a quantidade de H2 aumenta.